Deus testa Abraão. Ismael havia ido embora e ele nunca voltou. Ele ficou no deserto, onde Deus cuidou dele como havia dito que faria. Isaque era o único filho agora. Seu pai o ensinou muitas coisas sobre Deus. Ele o ensinou a orar e a confiar na promessa de Deus. Isaque aprendeu a amar e a confiar em Deus enquanto ainda era novo. Abraão, seu pai, amava muito a Deus. E Deus o amava. Com frequência, Deus falava com ele e lhe chamava de seu amigo. E Abraão amava muito a Isaque, talvez o amasse um pouco demais. Será que Abraão amava seu filho mais do que ele amava a Deus? Deus queria saber disso. Ele fez Abraão passar por um teste muito difícil. Deus disse para ele: Abraão, eis-me aqui, respondeu Abraão. Toma o teu filho Isaque, teu único filho a quem tu amas, e vai à terra de Mória. Constrói um altar ali numa das montanhas que eu vou te mostrar, e oferece Isaque como sacrifício para mim. Deus queria ver se Abraão realmente o amava o suficiente para fazer isso. Ele queria saber se Abraão confiava na promessa de Deus, mesmo quando parecia impossível que a promessa se tornasse realidade. Você lembra que muito tempo antes disso, Deus havia prometido fazer de Abraão o pai de um grande povo. Ele havia prometido que todas as nações do mundo seriam abençoadas por meio de um filho, de um dos filhos de Abraão. E Deus havia dito claramente que essa promessa iria se tornar verdade por meio de Isaque. O coração de Abraão se encolheu dentro dele. O seu precioso filho, por quem ele havia esperado tanto tempo, aquele em quem todas as promessas de Deus deveriam ser cumpridas? Como as promessas de Deus poderiam se realizar se Isaque morresse? Abraão estava com o coração partido de tristeza e perplexidade. Ele sentiu como se estivesse perdido numa noite escura e não pudesse encontrar o seu caminho. Mas havia uma coisa que ele sabia: Deus é fiel. Deus cumpre as suas promessas. Abraão havia experimentado isso na sua própria vida. Ele se apegou a essa verdade. De alguma maneira, as promessas de Deus iriam se tornar verdade, não importava o que viesse a acontecer. Ele se levantou cedo na manhã seguinte. Cortou a lenha que iria precisar para o sacrifício e tomou fogo. Talvez numa tocha, já que naquele tempo eles não tinham fósforos. Abraão montou no jumento porque ele já tinha mais de 100 anos. Ele tomou 2 servos para irem com ele e carregarem a madeira. Depois de terem viajado 3 dias, Abraão levantou seus olhos e avistou a certa distância o monte Moriá. Ele desceu do seu jumento, ajuntou a lenha e a amarrou nas costas de Isaque, para que fosse mais fácil de carregar. E ele tomou fogo na sua mão e uma faca e disse a seus servos: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino iremos adiante para adorar a Deus e voltaremos novamente para nos encontrarmos com vocês. Então ambos se foram juntos e Isaque disse: Abraão, meu pai. Aqui estou, meu filho, respondeu Abraão. Eu vejo o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Ao que Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. E eles prosseguiram juntos. Finalmente eles chegaram ao lugar que Deus havia falado a Abraão. Ali Abraão construiu um altar. Ele dispôs a lenha sobre o altar até que estivesse pronta para ser queimada. Então ele tomou uma corda e amarrou a Isaque. Isaque já era grande e forte o suficiente para lutar com Abraão. Abraão não conseguiria amarrá-lo contra sua vontade, mas ele não lutou contra o seu pai. O que quer que acontecesse, ele tinha certeza, como seu pai tinha, de que Deus iria cuidar dele. Abraão colocou Isaque no altar. Ele tomou a faca na sua mão e levantou o seu braço para matar seu filho. Naquele exato momento, um anjo falou do céu a Abraão. Abraão, Abraão, disse o anjo. Eis aqui estou, respondeu Abraão. Não abaixe tua mão sobre o menino e não o fira. Agora eu sei que tu confias em Deus, porque tu não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão desamarrou Isaque. Ah, quão feliz ele estava agora! Ele havia recebido seu filho novamente, quase como que da sepultura. Ele estava feliz também porque ele havia confiado em Deus e obedecido a Deus. E com certeza Isaque também estava feliz. Naquele momento, Abraão viu um cordeiro que estava preso pelos seus chifres a um arbusto.
Ele tomou o cordeiro e o ofereceu a Deus como um sacrifício queimado no lugar do seu filho Isaque. Então o anjo do Senhor chamou Abraão do céu segunda vez. Por que tu fizeste isso? Ele disse. Eu te abençoarei e multiplicarei os teus filhos até que se tornem tantos quanto as estrelas do céu e quanto as areias do mar, e em ti todas as nações da terra serão abençoadas. Quando você for dormir hoje à noite, olhe para as estrelas. Você pode contá-las? É claro que não. Você pode contar os grãos de areia em uma só palma da sua mão? As pessoas que vieram de Abraão são tantas quanto as estrelas do céu e a areia da praia. Deus repetiu essa promessa a Abraão 5 vezes. E ele tem cumprido essa promessa. Deus recompensou Abraão maravilhosamente por aquele ato de confiança ao ter oferecido o seu filho. Os judeus são filhos de Abraão. Muitas das raças que viviam durante o tempo de Abraão já desapareceram completamente. E apesar dos judeus terem muitas vezes sido perseguidos cruelmente pelos seus inimigos, ainda existem milhões de judeus no mundo hoje. Muito tempo depois de tudo isso, houve outro pai que ofereceu seu filho em sacrifício e não houve ninguém naquele dia para segurar a sua mão e dizer: não machuque o menino. Aquele pai era o próprio Deus. E o filho que morreu por você e por mim, e por Abraão e por Isaque, era o nosso Senhor Jesus. Ele era o Filho de Deus e também era o filho de Abraão, pois ele era aquele que Deus havia prometido a Adão e a Eva e a Abraão. Ele era aquele em quem todas as nações da terra seriam abençoadas. Ele é Jesus, o Filho de Deus.